Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma videoaula do nosso curso preparatório para o Enem. Os temas da aula de hoje serão o absolutismo e o mercantilismo. Sejam todos vocês muito bem-vindos. No contexto da transição feudal-capitalista, a forma de governo adotada pelas novas monarquias europeias foi definida como absolutismo. Politicamente, o absolutismo se expressa através de um governo despótico, ou seja, autoritário. A vontade do poder monárquico, a vontade do rei, é a vontade absoluta, soberana, incontestável. Do ponto de vista econômico, você tem no absolutismo o controle e a intervenção do Estado sob as regras de mercado. Do ponto de vista social, o absolutismo se caracteriza pela manutenção dos privilégios de classe, da sociedade estamental e, em especial, das relações servis de produção. Intelectuais, juristas e religiosos europeus, entre os séculos XVI e XVII, saíram em defesa dos novos regimes. Dentre eles, podemos destacar o pensador florentino Nicolau Maquiavel. Considerado o pai da ciência política moderna, Maquiavel escreveu a obra O Príncipe. Preocupado em justificar a governabilidade, Maquiavel postulava a inexistência de limites éticos ou morais para a ação do príncipe. Os fins justificam os meios. É importante lembrar que, apesar de defender em seu discurso a utilização de quaisquer meios para a afirmação da governabilidade, Maquiavel lembrava também que o príncipe não poderia furtar-se de praticar o bem, enfocando o virtuosismo como um atributo daqueles que desejam exercer o poder. Entre os teóricos do absolutismo, destaca-se Thomas Hobbes. Filósofo inglês, defensor da origem contratual do Estado, Hobbes escreveu a obra O Leviatã, procurando estabelecer uma explicação de base racional, justificando o poder absoluto do soberano a partir do conceito de estado de natureza. Um estado no qual os indivíduos, egoístas e absolutamente livres, vivem em constante e violento conflito. Resulta desta realidade conflituosa, segundo Hobbes, a necessidade de que tais indivíduos cedam por um contrato todos os seus direitos ao monarca, abdicando da liberdade para garantir a segurança e a paz social. Dessa forma, evitaria-se que o homem se transformasse no lobo da própria espécie.
Ainda na produção dos teóricos do absolutismo, destaca-se também a referência a Jacques Bessy, teólogo e bispo francês, defensor da origem divina do poder dos reis. Escreveu a obra Política segundo a Sagrada Escritura. Jacques Bessy, nessa obra, afirmava que todo governo legalmente constituído é a expressão da vontade divina. Segundo Jacques Bessy, o poder do rei possui procedência divina, devendo-lhes os cidadãos obediência incondicional. Rebelar-se contra o rei é rebelar-se contra Deus. Apesar de defender a monarquia absoluta, frisava a responsabilidade do rei para com os súditos. A partir da Baixa Idade Média, a economia agrária, natural, típica da ordem feudal, foi sendo gradativamente substituída por um novo modelo de economia. A economia de mercado, baseada na circulação de riquezas e na circulação monetária, voltada para a geração de excedentes e obtenção de lucros para o produtor. Com a consolidação das monarquias nacionais, responsáveis pela unificação dos padrões monetários, a economia mercantil afirmou-se não só em razão dos interesses dos grupos burgueses, mas também em razão dos interesses políticos dos novos regimes. A necessidade de promover o desenvolvimento econômico destes regimes estimulou a prática da intervenção dos reis europeus nos diferentes setores da economia. As bases dessa intervenção foram definidas a partir da realidade econômica de cada estado. Neste sentido, foram estimuladas práticas diferenciadas, mas todas elas orientadas para a captação de riquezas que possibilitassem o estímulo e o fortalecimento econômico das monarquias nacionais. O mercantilismo apresentou-se, portanto, como um conjunto de práticas econômicas de caráter intervencionista, voltadas para o processo de enriquecimento das monarquias. O mercantilismo atuou como suporte dos regimes absolutistas europeus, contribuindo para o amadurecimento gradual da ordem capitalista de produção. O colonialismo praticado pelas metrópoles europeias foi fundamentado nas seguintes estratégias: regime de monopólio, assegurando a exclusividade do comércio e das riquezas coloniais para a metrópole; latifúndio monocultor, assegurando o desenvolvimento da produção especializada realizada em grande escala; a adoção do regime de trabalho compulsório, baseado no trabalho obrigatório, seja servil ou escravo, sobre as populações nativas do continente e sobre os negros escravizados, trazidos do continente africano; restrições manufatureiras, proibindo a instalação de fábricas e manufaturas na colônia,
evitando dessa forma a concorrência com a produção da metrópole. Rígido aparato fiscal sobre as atividades e manifestações que estimulassem o sentimento autonomista na colônia. A execução das práticas mercantilistas foi definida segundo a realidade histórica vivenciada por cada país. Portugal, por exemplo, pioneiro no processo expansionista marítimo, promoveu a sua capitalização entre os séculos XV e XVI através do exclusivo colonial. Controlando estratégicas regiões do planeta, ricas em especiarias, Portugal, primeira monarquia nacional a se organizar na Europa, foi também a primeira grande potência econômica dos tempos modernos, enriquecendo-se principalmente em razão da prática monopolista que exercia sobre as regiões dominadas. A Espanha, por sua vez, fortaleceu-se economicamente entre os séculos XVI e XVII através do bulionismo, estratégia fundamentada na acumulação de metais preciosos. O saque sobre as riquezas metálicas americanas, porém, não se fez acompanhar por investimentos nos setores produtivos da monarquia espanhola. Equivocadamente, a Espanha despejou boa parte desses recursos no mercado europeu para o pagamento de importações, além da construção de templos e palácios que consumiriam a riqueza metálica. Por sua vez, a monarquia francesa, orientada pelo ministro de Luís XIV, Jean-Baptiste Colbert, estimulou entre os séculos XVII e XVIII o desenvolvimento dos setores produtivos, como forma de assegurar a acumulação de capitais. O colbertismo priorizou a produção de manufaturas de luxo, a produção agrícola, além da construção naval. O Estado inglês, através do comercialismo, também procurou priorizar entre os séculos XVII e XVIII o desenvolvimento de setores produtivos, como a manufatura têxtil, além do investimento em uma poderosa marinha mercante. O objetivo da Inglaterra, uma monarquia desprovida naquele momento de colônias ricas em metais preciosos, era garantir, através de uma balança comercial superavitária, a entrada dessas respectivas divisas. Por sua vez, o Estado holandês procurou fortalecer-se economicamente, investindo prioritariamente na construção naval. Considerados como os carreteiros do mar, os holandeses, durante o século XVII, dominaram os fretes navais do mercado europeu. No contexto das grandes navegações oceânicas, França, Inglaterra e Holanda, em comum, investiram na construção naval como estratégia para a captação de recursos destinados aos cofres monárquicos. Porém, é importante ressaltar que essas mesmas metrópoles também se enriqueceram a partir da prática da pirataria, ou navegação de curso, que tinha como principal objetivo promover militarmente o saque dos navios mercantes, em especial os galeões espanhóis, que saíam da América com os valiosos carregamentos de ouro e prata. Os corsários, piratas recrutados por essas monarquias, através do saque e da pilhagem, asseguraram consideráveis fortunas em metais preciosos. Por exemplo, para os cofres ingleses, durante o reinado de Elizabeth I. Paralelamente à pirataria, destaca-se também o desumano tráfico de escravizados, em especial do continente africano. Além do tráfico de escravizados, além da prática da pirataria, o mercantilismo também estabeleceu, enquanto fonte de acumulação de capitais, o confisco dos bens eclesiásticos.
Bom, pessoal, encerramos aqui as nossas considerações sobre o absolutismo e o mercantilismo. Muito obrigado a todos vocês pela atenção, um grande abraço e até a próxima!